Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. A pandemia da Covid-19 acendeu um alerta sobre diversas situações para as quais o mundo não estava preparado. Diante de tantas incertezas, um dos maiores desafios atuais é a educação em saúde. Estamos no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo, e podemos notar o incumprimento das medidas de distanciamento social, o não uso das máscaras de proteção. Isto para dizer que as formas de prevenção da Covid-19 ainda encontram barreiras para serem implementadas. Por essa razão, nesta edição de Saúde e Vida, vamos refletir sobre o impacto destes comportamentos nocivos durante esta pandemia. O Ministério da Saúde, em parceria com o município de Maputo e outras organizações, tem desenvolvido algumas atividades de sensibilização nas comunidades. E vamos saber quais são essas atividades na reportagem a seguir. Limpe ou desinfete regularmente os móveis. Proteja a sua família do coronavírus, mantendo-os em casa e ensinando-lhes o processo de lavagem das mãos. A prevenção da Covid-19... Motovalas tem como conceito levar a cabo aos moçambicanos, né, aos munícipes, principalmente nas urbes, referindo a 5 distritos, portanto, o distrito Camavota, Camfumo, Camachaquén e também Caxamancur. Portanto, o objetivo é trazer a mensagem de prevenção contra o corona, contra o Covid e, acima de tudo, trazer a disciplina, a ética aos nossos munícipes. Portanto, essa é a mensagem que nós tentamos levar a cabo aos distritos, portanto, da cidade de Maputo, da província de Maputo. O processo de lavagem das mãos. A prevenção da Covid-19 está nas nossas mãos. É sempre um calcanhar daqueles, à medida que as coisas, em que o ano foi passando, é notório que algumas pessoas desacreditam nesta pandemia, algumas pessoas já não levam esta doença a sério e, de alguma forma, é o que nós temos vindo a notar a cada dia que vamos e a cada paragem, a cada mercado e aos parques de diversão, como vê, estão demasiado lotados e parece que nada se passa e nada está a acontecer no mundo e no nosso país. Falar de educação é falar, sem dúvida, que ela começa de casa, né? É a base de casa. E, entretanto, os nossos pais é que carregam essa responsabilidade, com certeza. Não vamos deixar tudo nas mãos de outras pessoas, não. Vamos começar por casa, vamos deixar ficar a mensagem de prevenção, vamos usar as máscaras, vamos lavar as mãos, que o assunto ainda é sério. Não vamos arregaçar as mangas e pensar que isto não está a acontecer, não. Temos de ser mais responsáveis, é o que está a faltar e é o que os moçambicanos neste momento precisam, de ter mais responsabilidade e ver esta pandemia como uma coisa séria. Mantendo-os em casa e ensinando-lhes o processo de lavagem das mãos. A prevenção da Covid-19 está nas nossas mãos. Uma iniciativa dos parceiros de água, saneamento e higiene, em coordenação com o Ministério da Saúde da República de Moçambique. A nossa conversa hoje vai ser com a doutora Alice de Abreu, é vereadora para a área de saúde e ação social no Conselho Municipal da cidade de Maputo e vai aumentar os nossos conhecimentos hoje sobre esta matéria muito importante que é a educação em saúde. Olá, doutora Alice, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Obrigada
pela oportunidade que me dão a mim e dão ao Conselho Municipal de falar sobre as atividades que realizamos no âmbito do controle e prevenção da Covid-19. Muito bem. Doutora Alice mencionou que atividades importantes estão a ser levadas a cabo para esse controle da pandemia da Covid-19, mas notamos que a maioria das atividades estão focadas nas campanhas, nos grandes meios de comunicação, e existe uma grande importância em ir ao terreno, estar nas comunidades e transmitir a informação de maneira eficaz para a nossa população. Qual é a importância desta atitude ou destas ações? Bom, dizer que no leque de atividades que nós realizamos, temos atividades de promoção de saúde, temos atividades de prevenção de doença e temos atividades curativas. As atividades de promoção de saúde são aquelas em que nós vamos às comunidades e levamos informação sobre a doença, como é que ela se apanha, que atividades devemos realizar a nível quer das residências, quer do nosso local de trabalho, para que não se fique doente. E as atividades de prevenção são aquelas relacionadas com, por exemplo, a vacinação para desenvolvermos imunidade e não ficarmos doentes, e as curativas são aquelas em que, uma vez apanhado a doença, no caso vertente a Covid-19, nós possamos garantir que estas pessoas possam ser tratadas em unidade sanitária e depois possam melhorar e voltar ao convívio familiar. No âmbito das medidas de prevenção, de promoção de saúde que nós estamos a realizar, dizer que temos realizado campanhas de educação para a saúde nas comunidades. Sim. E estas campanhas temos feito com o apoio de vários parceiros que temos a nível das comunidades, com o apoio dos comitês de saúde, com o apoio dos nossos comitês de cogestão, e visam basicamente passar informação sobre as medidas de prevenção, que são, neste caso, a utilização de máscaras de proteção individual, a utilização do álcool gel, a lavagem correta das mãos, o distanciamento social. E, igualmente, incluem a explicação e a realização destas ações a nível da nossa comunidade. A exemplo dos mercados, nós fizemos um trabalho e temos feito um trabalho de criar o distanciamento social a nível dos nossos mercados. Fizemos isto no mercado de Chipamanine, no mercado Malanga, no mercado Fajardo, no mercado grossista do Zimpeto. E com base nestas atividades que foram realizadas de criar condição para um distanciamento social, a atribuição de máscaras produzidas pelo próprio Conselho Municipal a grupos vulneráveis nas nossas comunidades e outras atividades, nós conseguimos aumentar, primeiro, o conhecimento sobre a doença ao nosso munícipe e, por via disso, ele saber o que deve fazer, quando deve fazer e como deve fazer para não ficar doente. Hoje nós podemos dizer com satisfação na cidade de Maputo que os munícipes têm conhecimento sobre a Covid, têm conhecimento sobre as medidas de prevenção da Covid. Temos ainda o desafio de continuar a manter esta informação a ser veiculada de forma recorrente para que, onde quer que este munícipe esteja, ele acate, cumpra estas medidas de prevenção e possa permitir que a nossa cidade continue a reduzir aquilo que é a taxa de positividade, o número de casos positivos e possamos manter os nossos munícipes com saúde. Muito bem. O município de Maputo criou um centro operativo de emergência para deter a propagação da Covid-19. Em que consiste este centro? Quem pode se beneficiar? O Centro Operativo de Emergência é uma plataforma que foi criada, que é liderada por Sua Excelência Secretária de Estado e Sua Excelência Presidente do Conselho Municipal, reúne semanalmente, ele apresenta 2 coordenadores e 2 gestores de atividade e tem 6 grupos de trabalho.
E estes grupos de trabalho são: o primeiro grupo é o grupo de vigilância, que facilita o controle, a vigilância dos casos que vão acontecendo a nível do nosso município. Ele é vigilância e diagnóstico e cria condições para que aqueles que são suspeitos possam fazer o teste, possam ter o resultado e possam se prevenir da doença e evitar passar a doença para o outro. Temos o segundo grupo, que é o grupo de manejo de caso. Este grupo de manejo de caso, ele faz o trabalho de seguimento dos casos positivos. Este seguimento dos casos positivos pode ser em regime de internamento, quando são casos graves, ou pode ser em regime de internamento em uma unidade sanitária, ou pode ser em regime de isolamento domiciliar, em que a pessoa tem a doença, é assintomático ou tem uma doença moderada e ele fica em casa e ele é seguido em casa até que ele possa ser declarado recuperado. Temos o terceiro grupo, que é o grupo de mobilização comunitária, envolvimento das comunidades, que este grupo, ele basicamente trabalha para fazer a divulgação de mensagens, educar as nossas comunidades e trazer aquilo que é a informação que nós recolhemos da comunidade, daquilo que está a acontecer na comunidade, para que o primeiro grupo que eu me referi, que é de vigilância e diagnóstico, o segundo grupo, que é de manejo de caso, possam ir ver, ir manuseando, ir doseando aquilo que são as ações que devem ser implementadas para a redução do número de casos. Temos o quarto grupo, que é de logística e finanças, que basicamente cria condições de termos material para podermos fazer o nosso trabalho. Quer seja em regime de internamento, quer seja trabalho na comunidade, é neste grupo em que nós trabalhamos com parceiros, com o orçamento do Estado e com o orçamento municipal para que estas atividades possam decorrer sem sobressalto. Temos o quinto grupo, que é o grupo de água, saneamento e higiene, que ele basicamente cria condições para que o nosso ambiente possa estar limpo, organizado e reduzir aquilo que são os focos de propagação de doença. Cria condições para fazermos limpeza das valas de drenagem, cria condições para fazermos a recolha dos resíduos sólidos, a verificação das condições nas nossas residências, se temos água em condições, se fazemos a recolha dos nossos resíduos sólidos, se fazemos a lavagem das mãos como deve ser, aquela higiene individual e coletiva dentro de casa e na comunidade. E temos o sexto grupo, que é o grupo que faz o controle de aglomerados. Este grupo que faz o controle de aglomerados, ele basicamente trabalha a nível dos mercados para ver como é que os mercados estão organizados, a nível dos estabelecimentos comerciais, a nível das terminais, a nível das portas de entrada, que são os aeroportos, portos e as terminais rodoviárias, para criar condições de mobilidade em segurança. Então, estes são os 6 grupos que foram criados para garantir que o município de Maputo, desde a altura em que foi declarada como o terceiro local geográfico de transmissão comunitária, pudesse trabalhar de forma organizada com o Conselho de Representação, o Conselho Municipal e outras forças vivas da sociedade para fazer o controle e a prevenção da Covid a nível da nossa cidade. Muito bem. Bom, é a altura de fazermos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos à conversa com a doutora Alice de Abreu, é vereadora para a área de saúde e ação social no município de Maputo. Na primeira parte do nosso programa esteve a explicar-nos sobre algumas atividades realizadas a nível das comunidades para conter a propagação da Covid-19.
E agora, doutora, importa saber que estratégias é que o município está a adotar para incluir a família ou uma educação conjunta, porque muitas vezes, se a educação é feita a nível individual, esta pessoa que recebe esta informação pode não conseguir passar a informação de forma correta para os outros membros da família. E é comum nós vermos nas nossas comunidades famílias com 7, 8 membros. E como é que é feita, como é que é a estratégia, qual é a estratégia utilizada para chegar direto nas famílias moçambicanas? O nosso município, ele tem centros de saúde. Esses centros de saúde têm técnicos e agentes de medicina preventiva. Temos outros profissionais de saúde cuja tarefa principal é estar nas comunidades e fazer a educação para a saúde, passar a informação a nível das comunidades sobre as medidas de prevenção de doença. Igualmente, nós temos os membros do Comitê de Saúde que estão em todos os 7 distritos municipais e trabalham de forma integrada com as nossas unidades sanitárias. São estes 2 grupos que, de forma organizada, eles vão às comunidades e fazem atividades porta a porta em pequenos grupos e educam as nossas famílias. Educamos ao chefe de família, que pode ser ou o pai, ou a mãe, ou um tio, ou uma pessoa mais velha da nossa família. E, igualmente, com a retoma às aulas, também fazemos a mesma atividade a nível das escolas, para garantir que quer o pai tenha informação, quer a criança tenha informação. E quando estamos em casa, no momento do convívio da família, cada um fala do seu dia. E neste falar do seu dia, incluem sempre pontos que têm a ver com as medidas de prevenção da Covid, que a criança ouviu na escola, ou que o pai ouviu no local de trabalho, ou que ouviu no mercado, quando está a fazer as compras. E assim, esta informação ela fica enraizada na família, reforça-se as medidas de prevenção na comunidade, na família e no local de trabalho onde esta pessoa se encontra ou na escola onde esta criança se encontra. Assim, num conjunto, toda a família tem informação e implementa de forma harmonizada aquilo que são as mensagens de prevenção que são passadas pelo setor da saúde e por todos aqueles que estão a trabalhar junto com o setor da saúde para fazer a educação da comunidade. Muito bem. Doutora Alice, nos últimos tempos tem-se notado um relaxamento por parte da população na adoção de medidas simples que ajudam a prevenir a Covid-19, principalmente o uso incorreto de máscaras de proteção. As pessoas agora têm estado em aglomerados e estamos na época de quadra festiva. É comum que as pessoas viajem, estejam no mesmo local. Que recomendações, que mensagem deixa para a prevenção da Covid-19 nesta época muito sensível? De fato, nós temos verificado e com muita tristeza que nem todos estão a acatar com aquilo que são as medidas de prevenção. Nós começamos, a nível da nossa cidade, tivemos períodos de pico em que nós tínhamos 33% de taxa de positividade na cidade, na altura em que foi declarada a cidade como o 3º local geográfico de transmissão comunitária, e ele foi baixando para 25%, para 15%, para 13%, para 8%, para 7%. E nós sentimos que nós atingimos aquilo que é mesmo o cumprimento das medidas de prevenção à adoção e foi baixando a taxa de positividade até termos 7 de taxa de positividade. Mas hoje, da última análise que estivemos a fazer, nós saímos de 7 para 8, de 8 para 13. Isso nos preocupa, porque estamos a sentir que aquelas medidas que nós estivemos a adotar e que fizeram reduzir o número de pessoas positivas a nível da nossa cidade, estamos a perder. E gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para reforçar mais uma vez que a Covid, de fato, ela existe. A Covid, nós podemos ter pessoas que são assintomáticas, mas temos pessoas que são sintomáticas. A maior parte dos assintomáticos são os jovens e são estes que saem para ir brincar e trazem doença para casa. Quando trazem doença para casa, trazem doença para o pai.
para o avô que está em casa, que é uma pessoa da terceira idade. Ou então para doentes crônicos, porque nós temos na nossa família pessoas com diabetes. E são estas pessoas que são doentes crônicos, são pessoas da terceira idade, que quando apanham a doença, pode não ser assintomático. Ele pode cursar com sintomatologia moderada, sintomatologia grave, necessitar de ter um internamento e pode não ter um desfecho feliz. E por causa de uma irresponsabilidade de sair, ir brincar, ir conversar, beber e julgar que seja, nós vamos perder um familiar muito querido para nós. Então nós gostaríamos de usar esta oportunidade para dizer que eu posso estar assintomático com a Covid, mas eu posso passar doença para uma terceira pessoa que pode não cursar com uma doença assintomática, pode cursar com uma doença grave e pode perder a vida por isto. Então, vamos nos prevenir, vamos usar a máscara corretamente em todos os locais, vamos lavar as mãos, vamos desinfetar as nossas mãos, vamos garantir a manutenção do distanciamento social. Há um provérbio que diz: vamos nos distanciar hoje para estarmos juntos todos amanhã. E só assim é que nós vamos garantir que a Covid não tira aquilo que de mais precioso eu tenho, que é a minha família, o meu amigo. E assim poderemos continuar a garantir que temos uma comunidade saudável, cumprindo aquilo que são as medidas de prevenção. Muito bem, doutora, estamos a chegar ao fim desta conversa, que é super interessante. Gostava que, em jeito de últimas considerações, de fecho, dissesse alguma coisa aos nossos telespectadores que estão a assistir-nos neste momento. Bom, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar a todos, estamos a entrar para a quadra festiva, que tenhamos todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que cumpramos hoje com as medidas de prevenção para a Covid-19, para podermos atravessar este período de quadra festiva e chegarmos todos com saúde para 2021. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a educação em saúde. Gostaria de apelar e aconselhar a todos os moçambicanos a mudarem radicalmente do estilo de vida e adotarem comportamentos saudáveis no que concerne à prevenção da Covid-19, principalmente nesta época de quadra festiva. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e festas felizes.